vigor da época. O povo era tido como incivilizado, as cidades não eram estruturadas, e no campo religioso imperava o sincretismo, uma devoção popular muito enraizada, porém não clerical. Haja visto não termos padres trabalhando nessas terras regularmente. Portanto, a missão deles era clara: dilatar o reino de Jesus na terra e iluminar todos aqueles que moram na sombra da ignorância e do erro. Também é dessa segunda etapa da evangelização no Acre outros missionários renomados, como o padre André Ficarelli e padre Paulino Baldassari. O primeiro, um grande engenheiro, padre André, constrói a Catedral Nossa Senhora de Nazaré, o Fórum Barão do Rio Branco e outros prédios. E o segundo, um grande médico, apesar de não ser formado em medicina, padre Paulino é quem prestou grande socorro em saúde na área de Sena Madureira, levando remédio, e é um dos poucos reconhecidos que podem medicar, usar o exercício da medicina pela Universidade Inglesa, e concedeu a ele esse título, dele poder utilizar o título de doutor de medicina nessas áreas de Sena Madureira, por conta do serviço que ele presta lá há mais de 50 anos. A terceira etapa da evangelização criada aqui pelos servos de Maria, os anos de 63 a 2000, marcado pela presença do jovem e grande bispo Dom Giocondo e de Dom Moacir, que é bispo da vida eclesial da maioria de nós. Dom Giocondo imprimiu uma nova personalidade ao trabalho evangelizador. Com a ajuda dos padres, organizou as paróquias no novo espírito do Concílio Vaticano II, trazendo as igrejas mais próximas ainda do povo, e melhor, junto com o povo, usando o leigo para desenvolver a nova evangelização. Ele inicia, Dom Giocondo, as comunidades de base, que nos anos seguintes se transformarão no que nós conhecemos como sedes. E no futuro, que agora é o nosso presente, elas se tornam as nossas paróquias. Dom Giocondo foi um pastor preocupado não somente com os bens espirituais de seus fiéis, como também o social e material. Ele escreveu um vasto relatório à presidência da República em 1976, e diferente do que era relatado no Rio de Janeiro e em Brasília a respeito do Acre, Dom Giocondo não mascarou a realidade dessas terras. Ele escreveu mostrando a verdade, a situação real do povo acreano, pedindo inclusive melhorias para o desenvolvimento dessas terras, e a UFAC é um desses pedidos. Pouco é relatado o papel importante de Dom Giocondo para que nós tivéssemos aqui uma universidade federal. Inclusive na UFAC pouco se fala também, ou se coloca o nome de Dom Giocondo nesse combate brilhante para termos aqui uma universidade federal. Ele já pedia naquele tempo crédito bancário para os pequenos agricultores, o fim das obras da BR-364 e a divisão do Estado em dois, para que fosse melhor administrado. E tantos outros pedidos que nós podemos ver nesse relatório que está guardado aí no arquivo da Diocese. É desse período a inauguração do Hospital Santa Juliana, que até hoje presta seu serviço a toda a sociedade acreana, como também a colônia Souza Araújo, que passou a ser dirigida pela Diocese em 66. Com a morte prematura de Dom Giocondo, temos a sagração de Dom Moacir Greque, em 73, como quarto bispo da prelazia do Acre e Purus, da Ordem dos Servos de Maria nessas terras. E aí Dom Moacir imprimiu em nós todo o ardor missionário, tudo aquilo que nós, enquanto sociedade, para garantir os direitos dos pobres, garantir os direitos dos trabalhadores, tudo aquilo que a igreja pôde fazer na década de 70 para imprimir na sociedade acreana não só uma fé segura, mas também um desejo de agir como cristão, agir como homens e mulheres que pertencem a uma mesma família da sociedade dos seres humanos. Quero dizer que estou muito feliz por estar aqui, conhecendo a Amazônia,
E quero saudar de maneira especial ao Dom Joaquim Pertinez, na pessoa do Frei Carlos aqui presente, também todos os servos de Maria, essa ordem tão antiga, tão importante, que eu também pude conhecer aqui em Rio Branco. Quero saudar o Dr. Paulo Maia Guedes, Paulo também, Maia Guedes, Francisco Maia Guedes, e na pessoa dele todos os juristas aqui de Rio Branco, né, Dr. Paulo Leão, que vem do Rio de Janeiro para dar esse incentivo à fundação da União de Juristas Católicos aqui. E com certeza, em todas essas atividades, nós estamos cumprindo aquele pedido de Jesus, nosso Senhor, de sermos sal e luz para este mundo, né? Tentando fazer que o mundo seja um pouco melhor por causa da nossa fé em Cristo, um pouco melhor não só para nós, mas para todos. Eu passo a seguir agora um livro muito fundamental nessa questão, que é este livro, Catequese de Índios e Negros no Brasil Colonial, de um jesuíta, Dom João Evangelista Martins Terra. É um livro publicado pela editora Santuário, é uma edição atual, saiu em 2008 e ainda é possível adquirir facilmente. Dom Terra nos dá um panorama da sociedade portuguesa na iminência do descobrimento do Brasil. E assim ele diz: a presença da Igreja no descobrimento do Novo Mundo é devida ao fato de toda a imensa empresa dos descobrimentos realizada por Portugal e Espanha ser motivada, além de outros legítimos interesses políticos e econômicos, nós não podemos negar, mas legítimos, e não simplesmente interesses mesquinhos e gananciosos, como muitas vezes a história oficial tem tentado fazer que a gente engula, né? Então, marcada também pelo propósito sincero de conquistar para a fé, com as armas pacíficas do Evangelho, os novos povos que desde o século XVI estas duas nações tinham revelado ao mundo civilizado. Muito bem, já estamos aqui com o pessoal que participou efetivamente com as palestras desse primeiro encontro Catolicismo e Cultura. Padre Rafael, uma grande presença aqui, veio lá de São Paulo para participar especialmente desse evento. O que realmente está significando esse primeiro encontro que realmente está se colocando como um marco na nossa história aqui no Estado? Bom, esse encontro significa um desejo dos leigos católicos do Estado do Acre de marcar uma presença mais profunda na sociedade, dando um testemunho de fé nas estruturas sociais, e o nosso tema principalmente está tentando iluminar alguns aspectos da história e também do direito, já que o encontro quer promover o pontapé inicial da União de Juristas Católicos do Estado do Acre. A sua palestra foi muito gostosa porque mexeu com toda essa parte histórica da época do descobrimento, né, do Brasil, a fundação das primeiras cidades, dos padres jesuítas, né, que estavam aqui com tanta força, e é uma beleza e é uma gostosura de ouvir, e foi muito bom ouvir a palestra que o senhor deu. Muito obrigado. De fato, é uma grande aventura, né, para os católicos, cristãos da Europa, vir para um mundo totalmente desconhecido, encontrar pessoas que nunca ouviram falar de Cristo e ter a alegria de poder pela primeira vez apresentar o Cristo Salvador para esses irmãos, né? Seja bem-vindo ao nosso estado e espero que retorne mais vezes. Muito obrigado, e aproveito para dizer que gostei muito do Acre, é a minha primeira experiência aqui na Amazônia. Eu espero voltar mais vezes e conhecer mais a fundo. Essa que é uma também das grandes riquezas do nosso Brasil, não só da biodiversidade, mas também desse povo
que com certeza tem uma identidade própria e tem muito a oferecer para o Brasil como um todo. Quando você fala de moral ou imoral, o que vem na nossa cabeça logo? Às vezes de conotação sexual. Você olhar para uma pessoa e chamar essa pessoa, isso aqui é um imoral. Vem logo, às vezes, o preconceito ligado à questão sexual. E a moralidade cristã, essa é o grande baluarte que nós devemos resgatar. É muito maior do que a sexualidade. Você, meu irmão e minha irmã, não é só a tua sexualidade. Você tem todas as outras dimensões da tua vida relacional que também faz parte da moral cristã, fundada no amor ágape. Talvez a minha provocação, faço isso de propósito assim também para causar às vezes um impacto. Mas não é para a intenção de ofender ninguém, é só para fazer a gente refletir. Não é que eu seja de acordo também com certas práticas que a gente acha que a gente deve refletir mais. Não é dizer sou a favor, sou contra. Você deve refletir um pouco melhor. Mas simplesmente para causar na gente essa reflexão mais profunda. Outra coisa, jamais rotular ninguém. Mesmo seja uma pessoa que vive de união civil do mesmo sexo, ou que sejam pessoas unidas em matrimônio de segunda relação, tratar com respeito, com amor, mas nunca abrir mão da busca da verdade. Eu queria perguntar para o senhor, que hoje a gente vê essa questão do Estado laico, né? Principalmente aqui no Brasil, que depois da República, né, há essa separação entre a religião e o Estado, né? E hoje a gente vê que se prega o Estado laico. Só que na minha visão, o Estado laico que se prega hoje não é um Estado que se respeita as diferenças ou as religiões, mas o que eu vejo é que há uma guerra mesmo contra essa moral cristã, contra os cristãos, né? E para minha tristeza, eu vejo muito cristão católico, outros cristãos de outras denominações, que vão aceitando esse tipo de imposição que é colocado para a gente. É como se existisse duas pessoas, uma no Estado e outra aqui. Isso não existe, nós somos um total, né? E eu vejo essa questão com muita preocupação. Eu queria que o senhor fizesse um comentário a respeito disso. Na realidade, o Estado leigo de fachada, você tem às vezes um Estado arreligioso. Mais do que leigo, às vezes é ateu, arreligioso, que não quer saber disso. Então, isso aí também é preconceito. Por isso que eu estava dizendo para vocês antes, nós temos preconceito dos dois lados. Às vezes tem grupos religiosos que vêm só como uma luta armada, outro lado, segmentos ateus ou de outros, né, que não querem concepção religiosa, que vêm como um ataque. A grande resposta nossa, eu creio que deve ser para cada um de nós, primeiro, nós que somos cidadãos desses dois grandes estados, ou dessas duas grandes cidades, terrena e do céu. Nós sermos nós mesmos e vivenciar a nossa fé aonde você está. Quando nós tivermos juristas, políticos, todos os segmentos da sociedade que realmente valorizem a sua fé e não tenham vergonha de se assumir aquilo que crê e mostrar as razões do porquê crê, nós teremos uma mudança nessa mentalidade. Porque hoje eu tenho assim um exemplo. Em algumas universidades tem um império do ateísmo. Professores, doutores, etc., para ser considerado inteligente, tem quase que ter passado pelo banho sacral do ateísmo. Porque assim ele está livre de qualquer amarra ideológica ou amarra, como se a religião fosse negativa. É uma visão ainda marxista que está superada. Nós temos que enterrar essa visão nesse sentido. Eu não estou dizendo que a religião, só quem tem religião seja as melhores pessoas, não. Mas a religião não faz mal ao homem. A verdadeira religião não faz mal ao homem. Ela pode abrir mais os nossos horizontes de reflexão. Mas ela nos faz cumprir as regras, as normas que qualquer pessoa faz, mas nos dá um sentido mais profundo ainda. Então, a chave para mim, que é aquilo que eu vejo como exemplo, é que cada um de nós, aonde você estiver, dê testemunho de quem você é. Não aceite ser dividido. E se você dizer, mas eu não tenho formação, eu não tenho entendimento, procura. A fé não é coisa absurda. E a nossa tradição católica, principalmente, nós temos grandes riquezas de pessoas que podem nos dar essa fundamentação.